Coríntios 15, eu quero destacar alguns versículos aqui que serão particularmente usados durante a pregação. O versículo 20 nos diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Depois os versículos 42 em diante: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. No versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós já lemos o Salmo 24 no início desse culto, que fala sobre os portais eternos se abrindo, para que aquele que não pode ser retido pela morte possa entrar nos palácios celestiais como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos e irmãs, seguindo o nosso plano de pregação, expondo o credo apostólico, o Catecismo de Heidelberg, nesse domingo 22, então, apresenta dois assuntos, se os irmãos perceberam na leitura do Catecismo. A pergunta e resposta 57 fala sobre a ressurreição dos crentes e também a natureza dos corpos dos crentes ressuscitados. E na pergunta e resposta 58 ele vai tratar da vida eterna que sucede à ressurreição dos santos. E esse segundo aspecto da pergunta e resposta 58 nós trataremos em outro momento. Hoje nós vamos nos focar no tema da pergunta e resposta 57, que fala sobre a ressurreição do corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos sobre vários aspectos ligados com a ressurreição dos mortos. Mas se você olhar para o Catecismo de Heidelberg, aqui na pergunta e resposta 54, você vai notar que o Catecismo cita 1 Coríntios 15, porque é o principal texto que está tratando sobre a ressurreição, explicando diversos aspectos da ressurreição. Mas o Catecismo foca nos versículos 20, 42 a 46, depois o 54. O versículo 20 é uma afirmação da ressurreição, a ressurreição é real, e os versículos 42 a 46 explicam a natureza do corpo da ressurreição, como uma continuação e, ao mesmo tempo, uma mudança desse corpo continuado na ressurreição. Nós devemos presumir, porque o Catecismo de Heidelberg está selecionando esses versículos para expor a doutrina da ressurreição para nós. Porque nós sabemos qual é o tema geral do Catecismo: o nosso consolo. E o Catecismo, para ensinar sobre o consolo que os crentes podem obter da doutrina da ressurreição, ele foca na certeza da ressurreição e foca também na natureza
do corpo que nós teremos um dia, onde nós devemos nos focar e não no corpo presente. Então vamos ouvir um pouco mais sobre esse consolo que a Escritura nos dá na promessa da ressurreição. Então a Bíblia afirma a ressurreição. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, no versículo 20, quando ele fez a afirmação, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou para uma vida gloriosa, mas não será o único. Jesus é apenas o primeiro de uma grande multidão que o acompanhará. Então o apóstolo Paulo, nos versículos seguintes, mostra a ordem daqueles que vão passar pela transformação do seu corpo. Então fala sobre os que morreram e os que estarão vivos no dia da vinda de Cristo. O apóstolo Paulo começou a fazer essa afirmação de que a ressurreição é verdadeira desde o primeiro versículo. O apóstolo Paulo mostrou que Jesus ressuscitou e, como demonstração da verdade da sua ressurreição, ele apareceu a uma multidão de gente. E os primeiros versículos, a partir do versículo 4, a partir do versículo 5, começa a mostrar que Jesus apareceu aos apóstolos, apareceu a Quefas, depois foi visto por mais de 500 de uma só vez, dos quais o apóstolo afirma, na sua época, muitos ainda estavam vivos e podiam confirmar o que ele estava dizendo na sua carta. Jesus apareceu por 40 dias aos seus discípulos, dando instrução, desde a sua ressurreição até o momento da sua ascensão ao céu. E, por último, como um nascido fora de tempo, apareceu também ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então, Cristo ressuscitou de verdade e apareceu a um número incontestável de pessoas. Não dá para simplesmente negar aquilo que está sendo testemunhado nas Sagradas Escrituras. Como ninguém pode, em sã consciência, desprezar o testemunho de qualquer pessoa hoje que é dada em tribunal. Você não pode desprezar o testemunho com base na sua antiguidade, pelo contrário. É justamente a antiguidade do relato bíblico que nos dá certeza de que esse testemunho é verdadeiro. Porque é registro de pessoas que estavam lá, junto com o Senhor, e que viram o Senhor. Não é um testemunho de alguém hoje que supostamente afirma que viu o Senhor ressuscitar. Nisso reside a confiança do testemunho da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo prossegue no seu argumento para dizer: ora, se Cristo ressuscitou, e isso é verdade, e está testemunhado por uma multidão de pessoas, então segue-se que, se a sua ressurreição não pode ser negada, se Cristo de fato ressuscitou, então nós podemos ter certeza de que nós também vamos ressuscitar como Ele nos prometeu. Então a certeza da nossa ressurreição vem da garantia que a ressurreição de Cristo Jesus nos dá. Se Cristo de fato não tivesse ressuscitado, podia ter feito 1000 promessas da nossa ressurreição. Que garantia a gente teria? Se nem o Filho de Deus ressuscitou, como é que nós iríamos ressuscitar? Mas a certeza de que nós ressuscitaremos está firmada no testemunho verdadeiro de que Cristo Jesus, o Deus homem, provou a morte em nosso lugar e ressuscitou para a nossa glória. Então, a Bíblia afirma a ressurreição como um evento real. Mas notem, irmãos, a Bíblia não simplesmente
afirma a ressurreição como um evento real. A ressurreição de Cristo como um evento histórico e a nossa futura ressurreição como um evento real. Ela afirma também que nós ressuscitaremos nesse corpo que a gente está aqui agora. Não é simplesmente uma ressurreição, é a ressurreição do nosso corpo. Pode ser que à primeira vista pareça óbvio que ressurreição é a ressurreição do nosso corpo, senão não seria ressurreição. Mas, apesar da obviedade dessa afirmação, infelizmente, a ressurreição é negada em muitos ciclos, até mesmo cristãos, bem como é negada a realidade do corpo que é ressuscitado, principalmente nesse caso, nos círculos cristãos. Se os irmãos ainda se lembram, eu mencionei em pregações passadas que havia um grupo de cristãos bem no comecinho da igreja, esse grupo era conhecido como o grupo dos cristãos docetistas. E eu expliquei que a palavra docetista vem do verbo grego dokel, que significa aparência. Esses cristãos, eles não acreditavam que Jesus tinha realmente morrido na cruz. E que, consequentemente, não existia uma ressurreição de verdade. Tudo era aparência. Quem usa essa expressão hoje são os espíritas. Eles falam sobre um invólucro do morto que aparece e e alguém testemunha dizendo, eu vi fulano de tal, que seria então esse invólucro da pessoa que então aparece. Era mais ou menos assim que os docetistas falavam sobre a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, não eram eventos reais. Lembre-se também da mentira que foi espalhada em Israel depois da ressurreição de Jesus, que pagaram aos soldados para afirmar essa mentira, e assim os discípulos de Jesus foram passados como ladrões do corpo de Jesus. Então Jesus não teria ressuscitado, os discípulos teriam ido de noite, enquanto os guardas estavam cochilando, e roubaram o corpo de Jesus, e agora estão divulgando que Jesus ressuscitou. Para assim negarem a realidade da ressurreição, já que não puderam negar a realidade da morte de Cristo na cruz. Mas a tentativa de negar a doutrina da ressurreição de Cristo não ficou apenas no período do Novo Testamento, como nós lemos no texto da Sagrada Escritura. Ao longo da igreja cristã, muitas heresias acerca da natureza da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, principalmente, surgiram dentro da igreja cristã ao longo dos séculos. E, mais recentemente, um movimento de liberalismo teológico, ou seja, não devemos acreditar na Bíblia do jeito que ela conta. Não devemos acreditar que tudo que a Bíblia fala realmente aconteceu. Não devemos acreditar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Esse movimento, que sempre existiu dentro da igreja cristã, mas se tornou muito mais forte no século passado, a partir das grandes guerras que nós tivemos, que alteraram o padrão do mundo. Exatamente um momento muito parecido com esse que a gente está vivendo agora, com a pandemia. Porque a pandemia já está fazendo exatamente isso, está mudando o padrão do mundo. Todos os conceitos estão sendo revistos. Todas as coisas estão sendo modificadas. As estruturas não vão permanecer como era anteriormente à pandemia. Como aconteceu na época das guerras mundiais. Toda a vida em sociedade mudou e, infelizmente, a igreja também. E foi nesse ambiente de transformação que o liberalismo teológico apresentou alternativas
a interpretação da Escritura, principalmente naqueles pontos que exigiam uma fé profunda, porque eram registros de acontecimentos além do ordinário, sobrenatural. E assim, a ressurreição de Cristo deixou de ser vista por um bom número. Se você volta na história, você vai se surpreender que um bom número da igreja cristã, especialmente protestante, especialmente no meio dos protestantes, quase que abandonaram a crença na ressurreição histórica de Jesus. Eles diziam que a ressurreição era uma doutrina que havia brotado da expressão de fé da igreja, não de um fato concreto, não de um fato real, para ser redundante. Eles diziam, e ainda dizem, que o mais importante não é realmente que Jesus tenha ressuscitado dentre os mortos. O mais importante é a fé da igreja nessa ressurreição. O mais importante é crer que Jesus ressuscitou para uma nova vida. Então, para nós, o mais importante é nós confiarmos que em Cristo Jesus nós ressuscitamos para uma nova vida. E assim, nós podemos lidar com os problemas existenciais, dúvidas, medos, preocupações, tristezas, com essa esperança de uma mudança nesse estado de coisa. Então, não espere que os teólogos que ensinam que a ressurreição não é real, não espere que eles vão negar a ressurreição. Vocês normalmente não vão ver eles negando a ressurreição. Eles vão afirmar a ressurreição. Você vai ouvir da boca desses mesmos teólogos liberais: Cristo ressuscitou, aleluia! E até vão realizar cultos de celebração à ressurreição de Jesus Cristo. Mas eles não creem que Jesus de fato ressuscitou. Eles apenas professam essa fé da igreja numa ressurreição que nunca aconteceu, mas que para eles é o bastante para que a igreja viva nesse mundo com fé e com esperança. E se eles não creem na ressurreição do Filho de Deus, o que vocês acham sobre a nossa ressurreição? Eles não creem que um dia nós vamos ressuscitar. A doutrina da ressurreição não tem nenhuma função para depois da morte. A doutrina da ressurreição confessada nesse meio serve apenas como um fenômeno psicológico que vai ajudar você a superar as dificuldades enquanto você vive aqui e agora. Agora, a tristeza para nós é que esse pensamento está se tornando muito popular. E especialmente nesse momento em que nós estamos passando. Muitos cristãos, ainda que eles não tenham chegado ao ponto de confessar exatamente como os liberais do passado e do presente confessam, que a ressurreição não existe, que o que vale é a expressão de fé da igreja. Apesar disso, as pessoas estão começando a agir como se a ressurreição não existisse, exatamente como aconteceu no pós-guerra. Qualquer pessoa que seja um pouco mais curioso e interessado em ler o processo de mudança na teologia da igreja no período pós-guerra, vai conhecer nomes importantes que defendiam isso. Eu quero mencionar só um aqui, porque talvez pessoas que depois vão ouvir essa mensagem. Karl Barth, muitas vezes, é muito exaltado como grande teólogo.
E ele foi um grande homem. Inclusive, ele até lutou contra outros teólogos de sua época que estavam reduzindo a Bíblia a um livro qualquer. Ele combateu, por exemplo, o pensamento de que quando a Bíblia falava sobre ressurreição, era apenas uma expressão mitológica da igreja. E Rudolf Karl Bultmann é outro nome que defendeu isso. Karl Barth, então, ele lutou para dizer que não, que a Bíblia ainda tinha autoridade e deveria ser recebida com essa autoridade. Mas estudando um pouco mais sobre Karl Barth, você vai ver que o que ele dizia da autoridade da Bíblia é muito distante daquilo que nós afirmamos hoje. E o que ele falava da ressurreição estava muito distante daquilo que a igreja tem confessado ao longo dos tempos. E a igreja foi, pouco a pouco, aceitando essa negação da realidade dos eventos redentivos na vida do Salvador e, consequentemente, a esperança na vida daqueles que estão unidos ao Salvador. Muitos cristãos estão começando a agir como se a ressurreição não fosse uma realidade, não fosse um evento concreto, um evento real, como se a ressurreição apenas expressa a confiança da igreja de que Deus vai nos conceder dias melhores, de que as coisas nessa vida vão melhorar, vão mudar. Mas, sinceramente, irmãos, esse tipo de fé em uma doutrina que só serve para acalmar o coração das pessoas enquanto estão vivendo aqui, não tem nenhuma eficácia, nenhum poder quando o perigo da morte de fato bater a porta. Não tem poder nenhum. Pelo contrário, essa falsa doutrina de que Cristo, não importa se Cristo ressuscitou, se a Bíblia diz que um dia nós vamos ressuscitar, o que importa é que nós podemos confiar que nós vivemos uma nova vida e podemos buscar essa nova vida nas transformações de nosso tempo. No momento que a morte bater a porta, acabou-se. Cadê a esperança? Cadê o agora? Cadê as transformações? Serve de nada. Por isso, irmãos e irmãs, é extremamente importante para a igreja gritar, se necessário for, com voz vibrante, aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui, nos versículos 42 a 46, que é isso que o Cassino de Heidelberg está chamando a nossa atenção. Versículos 42 a 46, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o segundo Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. Esses versículos afirmam categoricamente a continuidade do corpo morto na ressurreição prometida nas Sagradas Escrituras. Nosso corpo morre, isso é uma realidade. Mas existe outra realidade. Esse corpo vai ressuscitar. Ele vai passar por uma transformação, mas ele vai ressuscitar. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles apresentam vários contrastes, os irmãos devem ter percebido isso. Corpo na corrupção,
semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se natural, ressuscita espiritual. Esses contrastes servem para nos ensinar um só grande contraste. A vida no pecado, a vida que nós vivemos hoje, a vida que nos é prometida sem pecado. A vida terrena, a vida espiritual. A vida presente, a vida futura. A vida presente é marcada pelo pecado e por todas as fraquezas, as corrupções causadas pelo pecado, inclusive a morte. A vida futura é marcada por uma transformação poderosa da nossa natureza para viver sem pecado por toda a eternidade, sem nenhuma alteração na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. É nessa esperança que os cristãos têm de se segurar. A nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança está na vida futura, naquela vida onde o pecado não vai ter mais lugar, naquela vida onde nós vamos estar mais próximos do nosso Salvador do que nós estamos agora. Porque se agora nessa vida nós desfrutamos da presença graciosa do nosso Salvador e nós oramos por isso no início desse culto, hoje nós o adoramos por fé, não por vista. Mas naquele dia, nós vamos estar bem perto do nosso Salvador. Vamos estar perto dele para vê-lo, para desfrutar dele. Não sabemos exatamente como isso vai acontecer, mas nós estaremos mais próximos do nosso Salvador de uma maneira que nós nunca estivemos, amados irmãos e irmãs. Todas as pessoas têm medo da morte. Essa é a conclusão. Não tem como fugir disso. Nós também. Todo mundo tem medo de morte. Isso é inegável. Ninguém em sua sã consciência pensaria que, não, a morte não existe não, rapaz. Eu vou viver eternamente. Ninguém. Todo mundo sabe que um dia vai morrer. Todo mundo sabe. Acho que até os doidos sabem. Vão morrer. Porém, um problema é que as pessoas não querem considerar a morte, não querem pensar seriamente na morte. As pessoas têm medo, ficam com terror diante da morte. Não podem nem ouvir falar em morte. Na semana passada, eu tive a oportunidade de, na terça-feira à noite, em plena pandemia, pela graça de Deus, uma porta se abriu, eu não pude deixar de evangelizar, e eu fui falar o Evangelho de Cristo. E essa pessoa mostrava um profundo medo da morte. E eu oro para que as palavras que ela ouviu possam ter causado algum consolo e esperança naquele coração. E é por causa desse medo incrível, esse medo devastador da morte, que as pessoas, no momento atual que nós estamos vivendo, elas querem fazer qualquer coisa para ficar vivo. A vida não é mais aquele bem que Deus nos concede para desfrutarmos por causa de sua bondade, mas que a gente sabe que em um momento Deus vai requerer essa vida, e os crentes aprendem que durante essa vida deve honrar aquele que é o Deus da vida, para que no momento que ele for chamado, ele possa ser recebido na glória celestial. Os descrentes não têm essa esperança, mas os crentes têm essa esperança. Mas a vida, então, deixa de ser
aquilo que nós em Cristo Jesus desfrutamos aqui, a vida cristã nesse mundo, na confiança e na esperança de Cristo, a vida deixa de ter esse sentido para ser o alvo da nossa existência. Agora não, a vida é o meu objetivo, viver é o meu alvo. E então eu faço qualquer coisa para ficar vivo. E atropelo qualquer coisa que entre no meu caminho, que atrapalhe a minha possibilidade de continuar vivo. Qualquer coisa que ameace o meu alvo de ficar vivo, eu vou tentar tirar do meu caminho. E muitas coisas boas nós estamos colocando de lado, porque o nosso alvo agora é ficar vivo. Como a Bíblia chama essa busca desenfreada pela vida? A vida não é coisa ruim, a vida é coisa boa. Mas a busca desenfreada pela vida, ao ponto de desprezar e recusar a morte, que é o meio que Cristo nos chama para estar mais próximo dele. A Bíblia chama isso de idolatria. Qualquer coisa que se coloque ao lado ou acima do verdadeiro Deus é idolatria. Idolatria não é se prostrar simplesmente diante de uma imagem. Se o meu filho está ocupando na minha vida o lugar que deveria ser destinado a Cristo, é idolatria. Se minha esposa, que eu amo, estiver preenchendo na minha vida o espaço que deveria ser destinado a Cristo, isso é idolatria. Se o meu trabalho é aquele que eu acredito que vai suprir minhas necessidades, vai garantir o meu sustento, enquanto Deus pode me sustentar sem o trabalho até, e a ponto de me levar a me afastar do Senhor, é idolatria. Quando a vida passa a ser o meu objetivo de vida, acima de qualquer outra coisa, e até da esperança de morrer para estar com Cristo, é idolatria. Porém, os crentes, meus irmãos, confessam a ressurreição como o grande consolo na hora da morte. Ninguém tem essa esperança, irmãos. Ninguém tem isso, não. Só quem tem isso é o crente. O descrente vive desesperadamente para fugir da morte, mas ela virá, inevitavelmente. Ele não vai conseguir fugir. Mas o crente tem consolo na promessa da ressurreição. Para um crente, saber que ele não será deixado na escuridão após a morte, saber que o seu corpo não será abandonado na sepultura para se desfazer para todo sempre. Saber que quando a morte enfim chegar, nós seremos imediatamente conduzidos à presença do nosso Salvador, como o apóstolo Paulo confessou em Filipenses capítulo 1. Saber que no dia final, o dia que Cristo marcou no seu calendário para retornar, para reunir a sua igreja dos 4 cantos da terra, que naquele dia, o corpo que um dia voltou ao pó, que se misturou com a terra, que se espalhou pelo mundo, um dia, esse corpo, esses átomos, esse pó, vai ouvir a voz do Salvador. E eles vão sair de onde estiverem, em qualquer lugar do mundo, esses átomos vão se reencontrarem. E mais uma vez, o nosso corpo estará lá. E agora, este corpo, refeito pelo poder de Deus, se encontrará mais uma vez a nossa alma para estar para sempre com o Senhor. Isso
dá consolo ao coração do crente. Isso dá consolo. Eu não estou dizendo aqui de jeito nenhum, por favor, que nós devemos, como doidos, desembestados, sairmos por esse mundo procurando a morte. De jeito nenhum. Isso seria até pecado. Nós não devemos buscar a morte. Mas nós também não devemos entrar numa luta desesperada contra a morte, como se no final das contas fosse possível a gente fugir dela. Me diga quem conseguiu até hoje. Sejam honestos, sejam razoáveis. Quem conseguiu? Não interessa a idade. Do menor ao maior, o único que pôde de novo reaver a vida foi Jesus Cristo, depois de ter experimentado a morte em nosso lugar. E nem ele fugiu da morte quando ela veio ao seu encontro. Mas ela enfrentou a morte na certeza que o Pai e ele mesmo, pelo seu poder, ressuscitaria. Todos os nossos dias estão contados. Todos. Salmo 139, por favor, não deixe de ler nesse domingo durante a tarde em casa, em família. A nossa vida está descoberta diante do Senhor e os nossos dias estão todos contados. Ninguém pode acrescentar um dia de vida ao número dos seus anos. Nós confessamos isso com tanta veemência, como cristãos reformados. Não adianta, no momento que Deus dizer, pronto, hoje encerrou sua vida, tente escapar e será frustrado o seu plano. No momento que Deus pôr fim à nossa vida aqui nesse mundo, ela estará encerrada. Qualquer esforço para evitar a morte será inútil. Talvez nem todos sejam cristãos aqui desde a infância. Eu sou de família cristã. Mesmo como um filho rebelde, abandonei a igreja e passei alguns anos no mundo. Mas eu sempre cresci num ambiente cristão que passava a vida falando sobre ir para o céu. Dentro de casa eu ouvia os hinos, os cânticos que celebravam a vida no céu como sendo uma vida infinitamente melhor do que essa que a gente vive aqui na terra. E algumas vezes, como um marmanjo, eu até chorei diante do Senhor, declarando para Ele, Senhor, não tem nada nessa vida que eu deseje mais do que Tu, Senhor. E eu tenho certeza que essa experiência não é unicamente minha. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que vocês passaram por isso, talvez em uma medida até mais forte do que eu passei. Mas o que nós estamos percebendo de muitos cristãos durante essa pandemia é que o medo da morte está escondendo a ressurreição gloriosa que Cristo nos prometeu, de muitos cristãos. O medo da morte não está deixando o cristão pensar na ressurreição. Está cegando. Nós lemos o Salmo 24 no início desse culto. E fala sobre os portais eternos. A notícia de que os portais eternos estão se abrindo para receber os crentes, como se abriu para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é mais uma boa notícia. Muitos crentes estão com medo dos portais eternos, não querem mais ouvir sobre isso. Misericórdia, Senhor. Irmãos, como as coisas estão mudando rapidamente.
sincero, o que será da nossa fé daqui a algum tempo? Quando, eu nem sei se isso vai acabar, mas pelo menos quando as coisas se estabilizarem, porque o mundo não vai voltar a ser o mesmo que era antes. Não vai. O que será da nossa fé? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a ressurreição gloriosa é um tesouro guardada na igreja e para a igreja. Não tenha medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Todos nós um dia vamos morrer e nós sabemos disso. Não tenha medo de pensar na morte, não, como se a morte fosse o fim de tudo. Não! Em nome de Cristo, não! Ore para que o Senhor conceda graça, para que você possa olhar para a imagem do seu corpo sendo depositado na terra, como apenas um estágio necessário para a gloriosa ressurreição. Pense mais na ressurreição do que na morte. Pense mais sobre o dia quando Cristo vai pronunciar o seu nome lá no céu. E o seu corpo será mais uma vez reunido de todos os lugares do mundo onde os átomos do seu corpo estiver espalhados. Somente pela fé é que nós podemos confiar nessa promessa. O mundo vai ignorar, vai tratar como doido. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui porque nós confessamos a fé num Deus que criou o mundo, num Deus que sustenta o mundo, num Deus que governa o mundo e um Deus que dirige o mundo segundo os seus propósitos, seja para juízo e condenação dos que desprezam o seu nome, seja para uma vida gloriosa àqueles que confessam o seu nome em verdade. Olhe mais para aquele dia que Cristo prometeu, quando Ele virá nas nuvens dos céus. Ele vai ressuscitar o seu corpo e vai levantar você da sepultura para o encontro dEle. Imagine, irmãos, pense mais naquele dia. Pense que naquele dia, o corpo que foi destruído na morte, agora pode ser reconhecido de novo uns pelos outros. Irmão Paulo, eu não sei quando isso vai acontecer, mas quando isso acontecer, você vai olhar para o meu corpo e vai reconhecer e vai dizer, ali está o meu pastor. Nós teremos muitos motivos para louvar a Deus. Nós vamos olhar para aquele corpo ressuscitado e vamos ver que não tem nada mais a ver com aquele corpo que foi marcado pela corrupção. Vamos olhar para aquele corpo ressuscitado e vamos ver que a glória que há nesse corpo não tem nada a ver com a desonra, a humilhação que o pecado causou àquele corpo outrora. Aquele corpo que estará ali ressuscitado pelo Senhor, não tem nada a ver com aquele corpo fraco, cansado, afadigado, triste, amedrontado de outrora. Porque agora, naquele momento, tudo que nós provamos em parte agora, será plenamente.
O Espírito que já habita em nós, enquanto ainda temos de enfrentar a dureza do pecado, dominará o nosso ser por completo e para todo sempre. Esse é o corpo ressuscitado e dominado pelo poder do Espírito Santo que o Senhor nos prometeu. Não esse corpo de agora. Esperem por um corpo transformado, imortal, incorruptível. O corpo com o qual vocês viverá com o Salvador de vocês para todo sempre. Por isso vamos encerrar essa pregação orando, para que o Senhor nos conceda graça para passarmos este dia do Senhor pensando mais nessa imagem gloriosa da ressurreição. Para que o Senhor nos conceda a graça de passar esse dia cantando mais sobre a ressurreição. Que o Senhor nos conceda a graça de mencionarmos mais a ressurreição em nossas orações nesse dia. E assim, pela misericórdia e graça do Senhor, possamos experimentar um renovo em nossa vida. E que esse renovo lance fora o medo da morte que está aterrorizando o mundo e, infelizmente, até mesmo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém.